Boa noite. Aqui eu venho nos deixar uma mensagem. Eclesiastes 12. Aqui o rei Salomão vem nos falar. A mocidade deve se preparar-se para a velhice e para a morte. No primeiro versículo aqui ele vem nos falar: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha a dizer: não tenho nele contentamento. Versículo 2: antes que se escureça o sol e a lua, e a luz e as estrelas, torne-se a vir as nuvens depois da chuva. Aqui, o que o rei Salomão quer nos falar para nós é que, aqui quando ele fala sobre que escureça o sol e a lua, ele está falando sobre a nossa vista, que com o tempo vai nos perdendo a claridade, a vista. Não é mais aquela visão que nós temos enquanto nós somos novos. Se você ver no versículo 3, ele vem falar: no dia em que tremerem os guardas da casa e se encurvarem os homens fortes e cansarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecem o que olham pela janela. Aqui, os moedores que ele fala aqui são os dentes que nós mastigamos. Então, que aqui ele vem nos falar que quando nós vamos chegando numa meta de idade, nós vamos enfraquecendo os dentes, que é os moedores, e a janela que ele fala aqui, pouco se escurece os que olham pelas janelas, são as vistas também. Aqui ele está falando sobre a vista também, que escurecem, que são a janela que nós olhamos para a rua. Aqui ele repete no versículo 4: e as duas portas da rua se fecharão por causa do baixo ruído das moedoras, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Aqui ele está falando está repetindo sobre os moedores, também sobre os ouvidos, que nós não ouvimos mais aquele barulho suavemente, nem ouvimos os cantar dos pássaros de manhã, que são a alegria que Deus nos deu. Nós não ouvimos mais tão bem o cantar dos pássaros. No versículo 5 ele vem falar: como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso. Aqui ele está falando espanto no caminho, quer dizer que quando a gente chega numa certa idade, a gente se espanta, a gente se assusta, nós treme, nós não temos mais aquela acepção de um corpo, de um jovem, porque vamos nos perdendo as forças, e qualquer coisa a gente temos medo. E ele fala, quando ele fala e o gafanhoto for um peso, aqui ele está se referindo, o gafanhoto é as pernas que nos segura o corpo, que quando a gente chega a uma certa idade, as nossas pernas não seguram o corpo do nosso peso, nós caminhamos lentamente. Aí ele aqui vem nos falar: e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna carne,
a eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Aqui ele quer nos falar o apetite. Nós também perdemos o apetite, nós não temos o gosto mais da comida enquanto nós éramos jovens. Por isso que ele nos fala que nós devemos nos se preparar para uma nova morada. Se você pegar no versículo 6 aqui, ele vem nos falar: antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. Aí ele vem falar aqui no versículo 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Aqui ele está falando que o nosso corpo, que é o pó, voltará para a terra, e o nosso espírito voltará para Deus, que nós vamos nos prestar conta dos dias bons, das coisas boas que fizemos na terra e das coisas mal. Então, aqui o rei Salomão está nos explicando que nós vamos prestar conta diante de Deus, tudo que fizemos de bom e tudo que fizemos de ruim na face da terra, porque temos que prestar conta, porque o corpo não é nosso. Deus nos deu esse corpo, mas só que nós vamos devolver ao pó da terra e o espírito para Deus, para nós nos prestar conta. Amém? Tenha uma boa noite. Fica na paz do Senhor.